Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É um prazer estar novamente aqui no Jefa, né? Essa casa a qual temos um carinho muito especial, muitas amizades. Tivemos o prazer de participar quando ela estava começando, nos primeiros anos, né? E trabalhamos aqui por um bom tempo e fizemos muitos amigos. E o Jefa tem uma característica muito importante, né? Porque a preocupação com o estudo, com a reflexão, já se espraiou e muitas casas espíritas surgiram a partir desse núcleo de trabalho e de oração. Isso é muito importante, né? E é importante a gente valorizar porque muitas vezes a gente fica meio chateado, porque a gente queria que fosse um pouco diferente, mas a casa espírita tem que ter uma certa disciplina para não se perder, porque é muito fácil, né? Se perder, se envolver com muitas novidades e acaba a gente perdendo o rumo. E essa casa, graças a Deus, muito bem orientada. E eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês, especialmente porque estamos numa data, né, às vésperas do Natal. E o tema que nos foi dado, né, sobre Jesus, eis o guia e o modelo, é um tema que é maravilhoso de falar, mas não é um tema fácil. Não é um tema fácil, não. Mas vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá certo? Amélia Rodrigues, o Espírito, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Primícias do Reino, ela narra que uma determinada cidade, à época de Jesus, que ficava próxima do Rio Jordão, um pouco antes da cidade de Betânia, e mais à frente vinha Jerusalém. Essa cidade era muito bela. E diz a narradora que a cidade tinha um perfume diferente, que inclusive conta-se que a rainha Cleópatra, do Egito, havia se hospedado por lá e ficado admirada com aquele cheiro que havia por lá. Primeiro porque tinha aquela brisa suave que vinha do Rio Jordão, e outra que ela era assim, repleta de fruteiras, de tamareiras, né, daquelas árvores que fazem parte ali daquela região, além de outras plantações de trigo e outras tantas. E o ar ficava realmente uma atmosfera muito gostosa. E o ar não era nem muito quente, a cidade nem muito quente nem muito fria, era muito agradável. E nessa cidade, que é a cidade de Jericó, havia um homem que lá vivia que tinha conseguido, em asta pública, o direito de cobrar impostos. Naquela época, todos nós sabemos que toda aquela região ali era dominada pelo Império Romano. E aqueles dominadores de Roma, eles tinham a prática de, quando eles dominavam um determinado lugar, eles escolhiam algumas pessoas daquele próprio povo do lugar para cobrar os impostos. E lá, na região, na Judéia, né, na Galiléia, por ali, as pessoas que conseguiam essa posição eram chamadas de publicanos. E eram odiados pela sociedade. Porque eram considerados traidores que cobravam impostos do próprio povo para ceder aos invasores. Então eles eram mal vistos. E não era apenas mal visto, não era uma má impressão, não. Eles eram rejeitados. E esse homem que vivia nessa cidade de Jericó se chamava Zaqueu. E ele enfrentava a exclusão que era dura na cidade. Ele não tinha amigos. Ele vivia isolado. Ele tinha sua família. E ele sofria muito com aquilo, porque ele tinha um bom coração. E ele queria fazer amizades. Queria fazer parte do grupo, mas ninguém chamava ele para nada. Ele era excluído realmente. Só quem já viveu uma situação de exclusão sabe o que sente a pessoa. Talvez não tenhamos uma exclusão de uma sociedade inteira, mas quem de nós não viveu uma exclusão, por exemplo, na família? Veja, uma besteira, uma festinha que você não foi convidado. Não magoa? Já passaram por isso? Não. Graças a Deus, aqui só tem anjo, as famílias são maravilhosas, ninguém tem problema. Na minha família tem essas coisas. Chama, não, fulano não chama não. Aí exclui. Olha só. Isso dói, mas isso é uma besteira. Imagina ser excluído por toda uma comunidade. Essa era a dor de Zaqueu. E ali, ele vivia. E um dia ele soube que havia um homem que tinha uma coisa especial nele. Ele conversava com todas as pessoas. Ele não excluía ninguém. Ele acolhia quem quer que fosse. E alguns até diziam para ele, e ele estava meio na dúvida se era realmente verdade, que entre os seus seguidores havia um que era publicano também. Ele ficou entusiasmadíssimo com aquilo, que para ele era algo extraordinário, né? Como um homem daqui da região incluía entre os seus um publicano. E ele ficou encantado com aquilo. Na cidade de Jericó, havia também um outro homem
de nome Bartimeu, que era cego de nascença, todo mundo conhecia, pobre, vivia pedindo pelos cantos, que normalmente pedindo ajuda na escadaria lá da alfândega, Zaqueu ajudava ele, conversava um pouco. Então Zaqueu tinha a prática, veja só, ele tinha a prática de atender os excluídos, porque ele era um excluído também, e aqueles muito excluídos mesmo não rejeitavam a aproximação dele, né? Então ele dava uma ajuda, era com essas pessoas que ele tinha algum contato. E houve um dia que aconteceu um grande alvoroço na sociedade de Jericó. É que o cego Bartimeu voltou enxergando tudo. E aquilo foi um escândalo, porque todo mundo conhecia ele desde pequeno. Ele era cego. E voltou enxergando. Um homem havia curado ele. Ele havia recuperado a visão. Uns diziam que era mentira, outros diziam que era um sacrilégio, alguma magia, alguma coisa, e outros ficavam na dúvida, e outros idolatravam. Então aquela coisa que a gente tem opinião para tudo, né? E Zaqueu ficou também querendo saber o que estava acontecendo. E ele soube que era aquele mesmo homem que fez a cura de Bartimeu, era aquele mesmo homem que acolhia a todos. E um outro dia, houve um outro alvoroço, porque disseram que aquele homem estava se aproximando de Jericó. E todos correram para a porta de entrada da cidade. E Zaqueu, que era baixinho e gordinho, ele resolveu correr também. Porque ele queria uma oportunidade de, pelo menos, olhar para Jesus. Já se sabia que era Jesus, né? Aquele rabino que estava vindo por ali. E ele foi. Só que quando chegou no meio da multidão, ele baixinho, e ninguém gostava dele, ninguém ia dar lugar para ele, né? Então fez aquele paredão e ele não conseguia ver nada. E ele ficou preocupado com aquilo, ele queria apenas ver, ele sabia, ele não queria conversar, ele não queria ter ele sabia que era um publicano, ele não se atrevia a ter a expectativa de que aquele mestre iria conversar com ele. Mas ele queria pelo menos olhar. Então ele vê uma árvore um tanto retorcida, um sicômoro, e ele sobe nessa árvore. E fica ali pendurado, meio desajeitado. E aquela multidão, quando se vê Jesus entrando com os apóstolos na cidade. É aquela ovação, todo mundo falando, gritando várias coisas, e ele entra no meio, porque a gente se empolga no meio da multidão, né? Que é até um perigo, né? Às vezes a multidão está fazendo uma coisa errada, a gente vai no meio, vai na onda, naquele espírito de manada e faz um bocado de besteira. A gente tem que estar vigilante para não cair nessa cilada. E ele ali também, admirado, falando coisas bonitas sobre aquele mestre. Então ele percebe que aos poucos aquele homem está se aproximando na direção dele. E de repente Jesus para embaixo da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, que eu tenho que me hospedar em tua casa esta noite. Como é que ele sabia o nome de Zaqueu? Isso é uma primeira questão que a gente tem que observar. Com o Espiritismo a gente estuda e sabe que existe a faculdade de segunda vista, não é, Marlis? E Jesus tinha essas faculdades em grau extremo. Então, para ele chegar e tirar um raio-x da gente na hora assim, a gente quer encontrar Jesus, mas deve ser delicado, hein? A gente vai encontrar com ele, ele vai olhar assim, vai ver tudo. Ele sabe tudo quem está sentindo, quem está pensando. Então ele vai saber nosso nome. Se for só o nome, estava tudo bem. Mas ele vai saber de tudo, vai saber da nossa intimidade, o que ele está pensando, o que está sentindo. Era a faculdade de Jesus. Do mesmo jeito que ele, quando estava no mar, porque a segunda vista você vê a distância, vê através de corpos opacos, vê para o futuro, não é assim? E Jesus tinha tudo isso em grau extremo. E também tem essa perspicácia, essa percepção do outro, essa captação do outro. Jesus tinha também. Mas aí Zaqueu ficou pensando, ele vai para a minha casa? Eu que sou um publicano? E ficou com aquilo na cabeça, preocupado. Então ele desceu da árvore e saiu correndo novamente, e a cabeça assim, polvorosa. Chegou em casa, contou para a esposa, os dois choraram, e começaram a ajeitar a casa. Isso é que é interessante, porque quando a gente vai receber uma visita, a gente bota o que tem de melhor, não é assim? O melhor prato, para fingir que está tudo bem, né? Ninguém vai mostrar que está por baixo. A gente ajeita a casa com uma beleza. Mas ele não. Ele começou a esconder as riquezas. Porque ele era rico, ele cobrava impostos, ele começou a tirar aqueles quadros, aqueles tapetes ricos, começou a deixar a casa mais simples para receber Jesus. Tem um símbolo muito interessante aí, né? Porque o Evangelho, aliás, a Bíblia como um todo, o Antigo e Novo Testamento, ele tem um aspecto simbólico que a gente tem que usar a chave do Espiritismo, do conhecimento espírita, para entender. Senão a gente fica derrapando aí nas passagens evangélicas. Então,
ajeitaram a casa e ficou ali esperando para ver se Jesus vinha mesmo. E ele preocupado, será que ele realmente vem? E aí, depois de um tempo, lá vem Jesus chegando, com seus apóstolos e outras pessoas acompanhando. E alguém no meio da multidão grita, mestre, o senhor vai para a casa de um publicano? Naquele momento, Zaqueu ouviu aquilo, porque só quem já sofreu bullying sabe o que é ser chamado de gordinho, chamado de feio, de orelhudo, coisa desse tipo. Principalmente quando é criança, porque as crianças são cruéis. A gente gosta, é bonitinho, mas a gente, olha, o pessoal quer parar. E a gente tem que orientar a gente como pai para que os filhos não façam isso. Porque esses machucadinhos da infância a gente carrega pela vida toda. Então ele ouvindo aquela palavra publicano feria a alma dele. E ele olha para Jesus assim e diz, mestre, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu tiver defraudado, eu retribuirei em 4 vezes. Entra na minha casa. Ele pede. E não consegue falar mais nada. Diz Amélia Rodrigues que Jesus olha para ele e sorri, um riso leve e suave, como um hausto de amor. E diz, nessa casa hoje entrou a salvação, porque este também é filho de Abraão. E o filho do homem, que era ele, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus adentra a residência de Zaqueu, lá conta muitas parábolas, janta na casa, e as tradições espirituais contam que Zaqueu, depois de tudo isso, a convite de Simão Pedro, se tornou um dirigente de um núcleo cristão na cidade de Cesareia, que fica ali às margens do Mediterrâneo, leste de Israel atualmente. E deu prosseguimento à sua tarefa. Mas o que nos chama a atenção, eu li essa história dezenas de vezes na minha vida, mas cada vez que a gente lê, é a vantagem da idade ir passando, né, Marlos? E a gente vai, o nosso olhar fica mais maduro, a gente percebe mais detalhes. E eu comecei a me perguntar, que casa era essa que Zaqueu estava falando, que queria que Jesus entrasse? E que casa era essa que Jesus disse que a salvação havia entrado? Será que ele se referia àquela construção de pedra que ali estava? Porque aquela construção ela não existe mais. Hoje não tem mais nem o menor vestígio daquela casa. A casa que Jesus se referia é a casa interior. Porque o espírito é imortal. E tudo que a gente edifica nessa casa interior a gente vai carregar por toda a eternidade. E o que é material vai passar. Então, a gente refletindo sobre isso, a gente vê que as palavras de Jesus, os ensinamentos dele, estão direcionados ao espírito imortal, ou seja, a cada um de nós enquanto espíritos imortais. Para a gente entender o que Jesus queria nos dizer, a gente precisa raciocinar dessa forma, e não de uma forma transitória, porque ele diz, meu reino não é deste mundo. Então a mensagem dele não tinha a ver exatamente com esse mundo. Esse mundo ele é temporário, ele é passageiro. E toda vez que nós colocamos nossas expectativas no que é transitório, a gente vai sofrer. Porque aquilo vai acabar, vai passar. Mas quando a gente valoriza e foca no que é permanente, aí a gente está construindo a nossa casa sobre uma rocha, né, que nada vai fazer nossa casa ser derrubada. Então, numa outra obra psicografada por Chico, Boa Nova, de Humberto de Campos, ele conta que num dado dia, Jesus, antes de começar os seus trabalhos propriamente ditos, o seu trabalho com os apóstolos, ele visitou Jerusalém. E nessa visita, um sacerdote interrogou ele, né, o que ele achava que era reino dos céus ou reino de Deus. Tentando derrubar, né, um argumento falacioso. E Jesus dizia, o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. É a obra divina no coração dos homens. Então, Jesus está falando de algo espiritual. O reino de Deus não é um lugar ali que a gente vai. É algo que está por dentro de nós. Nosso coração, nossa intimidade. É isso que a gente tem que ter em nossas mentes. Bom, então, nesse sentido, o nosso tema de hoje, guia e modelo, pede que a gente conheça um pouquinho mais desse homem que é Jesus, desse espírito que é Jesus, desse irmão maior que é Jesus. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, e a gente se pergunta é, por que Jesus
ele tem um interesse, por exemplo, de entrar na nossa casa, como tinha com relação a Zaqueu. Qual é o interesse dele? Por que ele faz isso? Então, no Evangelho de João tem uma passagem que é pouco conhecida e pouco falada, porque a gente conhece das preces de Jesus, né, a oração dominical, né, que é o Pai Nosso, não é isso? Mas tem uma outra oração dele, que é oração sacerdotal, né? E eu separei um trechinho aqui só, porque ela é grande, só um trechinho para a gente entender o que Jesus pretende conosco. Qual é o interesse dele em nós? Por que ele está por aqui, esteve por aqui, está por aqui, tentando entrar na nossa casa interior? Capítulo 17, João, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Vê que interessante. O interesse de Jesus é que a gente esteja onde ele está. E onde é que ele está? Jesus está no reino dos céus. Mas o reino dos céus não é um lugar, é um estado interior, é um estado de alma. Ele quer que a gente chegue a esse mesmo estado. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec interroga aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofertou para servir de guia e modelo. E a resposta é curta: vede Jesus. E mais adiante, Kardec comenta que Jesus foi o espírito mais puro que já esteve entre nós aqui na Terra. Mas para a gente entender isso, a gente tem que saber o que é ser um guia e o que é ser um modelo. O que é um guia, gente? Um guia é o quê? Eu vou beber água, alguém me diz. Ninguém? Não tem resposta errada, não. Um guia é uma pessoa que faz o quê com a gente? Mostra o caminho, né? Nos conduz, não é isso? O guia faz isso. Agora eu pergunto a vocês. Vocês seguiriam um guia para um lugar que ele nunca foi? É sério. Seguiriam? Vocês iriam para uma excursão com um guia para viajar, por exemplo, para a Malásia, por exemplo, que ele nunca foi lá? Porque tem guias que fazem isso. Viagens novas, né? Tá? Mas eu não sei se eu iria, não. Eu ficaria preocupado. Jesus, ele diz, onde eu estou, eu quero que vocês estejam. Ou seja, para onde ele quer nos levar, ele está lá. Ele conhece o caminho. Sabe o que fazer para chegar lá. Então ele é um guia, por isso que é o tipo mais perfeito para servir de guia para nós. Então temos que ter isso em mente. E modelo? E modelo, o que é um modelo? Seria o que? Alguém que a gente deve fazer o quê? Seguir como? Pode falar. E que povo envergonhado. É alguém que a gente deve o quê? Imitar, é? Tá, tudo bem. Uma interpretação mais grosseira seria imitar, mas não é bem isso. O modelo ele serve de referência. Inclusive, naquelas passarelas, tem aquelas modelos com aquelas roupas, né? Bonita. Mas, normalmente, aquela roupa ali é uma referência. Normalmente, não se usa aquela roupa na rua. Serve de referência para as pessoas que costuram fazer. O modelo Jesus também é assim. A gente não tem... A ideia não é imitá-lo exatamente como ele fez. A gente vai se observar ele e se vir como referência para que a gente use o comportamento dele no nosso contexto, com a nossa capacidade. É o quê? Muito bem, já é o exemplo, ele é o nosso exemplo, não é? Muito bem, o modelo é um exemplo, é uma referência, é para onde a gente olha e diz, eu tenho que me comportar naquele jeito. Então, só que a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente quer seguir Jesus, a gente quer utilizar Jesus como modelo, mas a gente quer ser guia. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente não quer aprender com ele, a gente quer ser guia antes de ter aprendido com ele, antes de chegar ao reino dos céus. A gente quer orientar os outros, explicar para todo mundo, consertar os outros, mas a gente ainda não está consertado. Isso é um perigo. A gente não pode querer ser nada de mal, aspirar a ser guia um dia. Mas para ser guia, a gente tem que fazer o dever de casa e chegar ao reino dos céus. E aí a gente vai ser guia também. O que não quer dizer que a gente não possa compartilhar conhecimento, trocar uma orientação, eu sei um pouquinho mais, o outro me orienta, o outro sabe um pouquinho mais, ele me orienta. Mas se eu começo a achar que eu sou... Meu papel é só de orientar e nunca receber uma orientação, tem alguma coisa errada comigo. Porque nenhum de nós
está dispensado de uma orientação. Né? E às vezes a orientação vem de uma pessoa muito simples. O comportamento dela, fala, às vezes nem com a intenção, mas a fala que ela nos dá, ela nos ensina, nos orienta. Então, um exemplo. O caso da mulher adúltera. Jesus estava ali, chega aquela multidão querendo apedrejar a mulher adúltera. Todos conhecem essa história. E aí perguntam, mestre, devemos apedrejá-la? Porque é a lei, né? A lei de Moisés dizia que devia apedrejar. Então, Jesus diz aquela frase que todo mundo conhece. Atire a primeira pedra, o quê? Quem não tiver o quê? Pecado. Todo mundo conhece isso. E aí, as pessoas vão se afastando, vão embora. Às vezes a gente quer, né, fazer essa mesma coisa que Jesus fez, mas não é esse o ensinamento que está nessa história. Porque ali ele tinha autoridade moral para chegar e falar isso e tocar as pessoas. Se eu for numa praça, se tiver alguém querendo espancar alguém, e eu disser, dê a primeira tapa, quem não tiver pecado, eu acho que quem vai levar a primeira tapa sou eu. Porque não vai ter autoridade moral. Não é? Vai falar, mas aquilo não vai tocar as pessoas. Então não é isso que a gente deve imitar. Não são as palavras exatamente que ele falou, e nem o seu papel de guia e instrutor. Mas observe que depois que as pessoas vão embora, ele pergunta à mulher, onde estão teus acusadores? Ela diz, foram embora. Eu também não te acuso. É isso que a gente tem que copiar. O modelo está aí para nós. A gente não ser essa pessoa que acusa, que só observa o defeito dos outros. Que a gente faz isso, viu? Não sei vocês, mas eu faço. A gente olha os defeitos dos outros com uma dureza, e os nossos defeitos a gente olha com light. E diet também. Para não engordar. E aí a gente fica, é uma beleza. Com os outros a gente é cruel. É ou não é assim? Pois bem. Então, quer ver um exemplo? Essa semana mesmo eu estava vendo uma novela que de vez em quando eu assisto, viu? Acompanho umas novelinhas também. Tem coisas boas e coisas ruins. Como dizia o apóstolo Paulo, lê de tudo, retende o que é bom. Então, na nossa época de assistir, então a gente aproveita também. E tem uma novela que está passando, tem um caso de uma menina que sofreu um acidente, fez uma cirurgia muito delicada e está extremamente anêmica. E o sangue dela é um sangue especial, que pouca gente tem, e não encontraram doador em canto nenhum. E aí investigaram, e encontraram o pai dela, que era tido como morto, que tem o sangue que ela precisa. Só que ele é um mau caráter. É um bandido, aquela coisa toda. E ficou escondido por muitos anos. Então ele volta, só que ele, quando chega, ele diz, eu vou doar para a menina, só que eu quero dinheiro. Começou a chantagear a família. E eu assistindo isso aí, porque a gente assiste, aí começa a aflorar aquelas coisas, né? Eu disse, em casa eu falei com ela, eu resolvi isso em 2 minutos. Chamava 2 amigos, entrava na casa, só saía com as 3 bolsinhas de sangue de lá. Veja. E eu tenho certeza que a maioria que está aqui, se eu fizesse isso, não ia me condenar. Concordam? Vocês assistiram aquele filme Um Tira no Jardim de Infância? Não assistiram, não? Vale a pena. Então, tem aquele Schwarzenegger, e tinha um pai que espancava o filho, uma criancinha pequena, e o menino chegava cheio de roncha na escola. Um dia, ele perdeu a cabeça, foi lá, chamou o pai, deu-lhe um murro, e aí o pai ficou lá chorando, a diretora viu aquilo, chamou o professor, chamou a atenção dele para ele não fazer e tal. E aí, numa hora, ele perguntou, e o que você sentiu quando deu o murro? Ele disse, eu senti muito prazer. Ela, pode ir. Quando ele saiu, ela vibrou assim. Por quê? É o que ela queria fazer. Entretanto, porque essas coisas são gostosas. Entretanto, nós que somos cristãos, nós já não devemos mais ter esse tipo de pensamento. Porque a proposta é de chegar ao reino dos céus. E para chegar ao reino dos céus, a gente tem que ir abandonando essas violências. Porque mesmo que seja uma situação que aparentemente justifique, toda violência ela vai criar mais violência. E toda vez que a gente faz uma pequena violência, a gente contribui para as violências grandes que existem por aí. Por isso, quando alguém diz, aquela guerra na Síria não tem nada a ver com isso. Temos. Toda vez que eu me irrito em casa, que brigo com alguém, que me desespero, que fico enlouquecido de raiva, eu estou contribuindo. Eu estou alimentando, porque não somos todos ligados? O fluido cósmico universal, o que eu penso aqui, ele pode varar o universo. Não tem empecilho para ele, não. Então, o meu pensamento, ele se espraia. Toda vez que a gente pensa coisas ruins, a gente está colaborando para que as coisas fiquem ruins. Por isso que o mundo é desse jeito hoje. Porque nós ainda não aprendemos a melhorar o nosso padrão mental. Quando assim o fizermos, o mundo vai melhorar. Então, meus irmãos, vocês estão conhecendo um pouco mais do que eu tenho por dentro, né? Essa coisa da violência. Mas é importante isso,
Você deve estar pensando, como é que chama um palestrante desse, né? Um umbralino desse? Não tem problema, mas aí a gente vem compartilhar com vocês para vocês perceberem que é uma tarefa diária a gente observar o que a gente sente e o que a gente pensa. Se a gente quiser chegar lá no reino dos céus, a gente tem que se conhecer. É o autoconhecimento que eu tenho que empreender. Eu preciso saber o que é que vai por dentro de mim. Como é que eu vou me consertar se eu não sei o que está errado? Eu tenho que encarar de frente esse monstro, esse diabo, esse demônio, porque ele está dentro de mim, né? Toda vez que eu dou vazão a esses maus pendores. Enfim, então, o que podemos comentar mais sobre isso? Não é à toa que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é o guia e ele é o modelo. E completa, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não é porque ele vai pegar na nossa mão e levar até lá, não. Ele está querendo dizer o seguinte, ninguém vai ao Pai se não fizer o dever de casa que ele está passando para a gente. Os seus exemplos, como falou nossa amiga já. A gente tem que seguir os seus exemplos para podermos chegar lá. Sem isso, vai ser difícil, né? E isso não quer dizer... Veja, para seguir o exemplo dele, a gente faz isso em qualquer religião. Até pessoas que não têm religião nenhuma, elas podem ser altamente cristãs. E está fazendo a vontade de Deus. Desde que queira. E muitos ditos cristãos que estão nas religiões, inclusive a nossa, às vezes têm um comportamento que é completamente desconforme com o comportamento cristão. Falando mal dos outros, fazendo grupinho, criando dificuldade, né? Excluindo as pessoas. Isso não é comportamento cristão. Maltratando. Às vezes até os de casa, né? Enfim. Mas tudo isso serve de lição para nós refletirmos como nós estamos. Bom, o Espiritismo nos explica que Jesus é um espírito muito elevado, mas ele não é o próprio Deus, como nos foi ensinado. Ele é um espírito que, se o nosso planeta ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, não é isso, Marcos? Quando o planeta começou a ser criado, Jesus já era um espírito perfeito, puro. Então, ele não é o próprio Deus, mas ele é um espírito muito avançado há muito tempo. Por isso a sua credibilidade, né? O seu poder e o fato dele ser nosso guia e modelo. Nos diz Emmanuel que ele é o governador espiritual da Terra. Por isso a gente diz até uma música de Tim e Vanessa, vocês conhecem? Música espírita? Tem uma música, sim, né? Tem uma música, Porto Amor, né? Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme. Não há tempestade, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Então, com Jesus no leme, nada nos impedirá de chegar lá, mas a gente tem que colocar ele no leme, não é? Porque senão o tempo vai passar. Muito embora o Espiritismo nos explica que a gente pode até atravancar o progresso, mas a gente não tem como impedi-lo. Eu posso ser teimoso e não querer evoluir, mas chega uma hora que não tem jeito. As leis de Deus vão me levar de todo jeito e eu vou progredir. Não tem como impedir isso. Não é à toa que Jesus disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, todos nós conseguiremos chegar um dia ao reino dos céus. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns mais teimosos, né? Outros mais obedientes, mas todos chegaremos lá. Bom, outra coisa, Emmanuel também nos fala que a evolução de Jesus se perde na noite dos milênios. E realmente ninguém sabe como foi. É uma história muito antiga, né? Não dá pra gente... É só especulação. Só que tem um detalhe, viu, gente? Jesus é o nosso guia e nosso modelo, mas enquanto ele esteve com a gente, ele não deixou nada escrito para a posteridade. E tudo o que a gente sabe dele é o que os apóstolos, ou melhor, os evangelistas escreveram a respeito dele. Os principais chegaram até nós são os de Mateus, que era o publicano, Levi, depois se mudou de nome, Lucas, Marcos e João. Mateus e João eram apóstolos de Jesus. Ouviram os ensinamentos e viram pessoalmente. Lucas não viu pessoalmente. Lucas era discípulo de Paulo de Tarso e escreveu o evangelho com base nos depoimentos de Maria. E Marcos era sobrinho de Barnabé e trabalhava também com Paulo de Tarso, fazendo aquelas viagens de divulgação do cristianismo. O que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes
a gente tem dificuldade para entender certas passagens, eu vou mostrar uma aqui hoje, porque a gente não entende como é que as coisas se davam lá na cultura daquele povo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer primeiro um esforço imaginativo, tá certo? Não é uma coisa real que eu vou contar, é um esforço imaginativo, tá certo? Vamos imaginar um fim de tarde como esse. Jesus reúne seus apóstolos, a soleira da casa de Simão Pedro, uma brisa suave vem do mar da Galileia, e Jesus começa a conversar com eles. É importante lembrar que Jesus ensinava nas multidões, mas ele, na intimidade, ele dava algo mais, um alimento um pouco mais profundo para os apóstolos. E muitas coisas que ele falou para os apóstolos, nem tudo eles colocaram no Evangelho. Mas vamos imaginar essa cena. Jesus falando, meus irmãos, nós somos espíritos imortais. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Passamos por um longo processo evolutivo, porque somos criados sem experiência nenhuma. E precisamos passar por muitas experiências para podermos chegar à perfeição. Isso se dá com a necessidade de nascer de novo, falando da reencarnação. Porque ele falava isso na intimidade. Mas há um detalhe, né? Todos chegarão à perfeição, mas o espírito leva um tempo até amadurecer e querer fazer essa melhoria espiritual, para caminhar para a perfeição. Então ele vai ter dificuldade. Quando ele decide, quando ele sente que a matéria não é suficiente para atender os seus anseios, ele procura o lado espiritual, mas tem dificuldades. Então ele vai passar por muitas tentações até chegar à perfeição. Isso é só uma imaginação, tá, gente? Aí vamos imaginar isso aí e vamos ver como é que Mateus, o apóstolo, iria envelopar essa história que ele ouve ali com Jesus e trazer através de uma parábola para que a gente compreendesse a lição que Jesus queria nos dar. E aí vem a passagem da tentação de Jesus, que é altamente polêmica, porque a gente imaginar que algum ser pudesse tentar a Jesus, a gente fica se sentindo mal pensar isso. Com alguma razão. Mas a gente se sente mal porque lê somente vendo a letra, sem tirar o espírito. Vamos ver aqui como é que se dá essa passagem. Vou começar a ler ela e a gente vai interpretando juntos, tá? Ela começa assim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Começa assim. Né? João, o evangelista, narrou uma mensagem a Kardec, e Kardec colocou essa mensagem ipsiliter no capítulo 15, item 53 da obra A Gênese. E lá, João deixa bem claro, essa passagem é uma parábola. Jesus não foi arrebatado para lugar nenhum. É uma parábola que quer nos falar, veja, é o que nos diz João Evangelista, dos perigos e a possibilidade da humanidade falir diante das tentações. Então, João, e ele nos alerta, é preciso separar no Evangelho o que tem um sentido próprio e o que tem um sentido figurado. E essa passagem, ela tem um sentido figurado. Muitas pessoas ficam decepcionadas porque a gente adora ver o bem vencendo o mal. E gosta de ver Jesus vencendo o diabo. Só que o diabo não é uma figura que existe por aí, porque não faz sentido. Se Deus sabe, veja, vamos raciocinar. Deus sabe tudo. Conhece o nosso futuro, sabe tudo de nós. Se ele criasse alguém para ficar eternamente no mal, foi um defeito de fabricação, não foi? Ou foi um defeito, um erro de Deus, ou então Deus não é tão bom assim. Porque criar alguém para ficar eternamente fazendo mal, então não existe essa figura. Deus, que é a suprema inteligência, a suprema misericórdia e a suprema justiça, jamais criaria uma criatura dessa. O diabo representa um impulso interior, ou seja, aquele adversário do nosso progresso espiritual. É algo que vem de dentro da gente, que faz a gente querer ficar nessa mesma coisa aqui, na horizontalidade, vivendo as coisas materiais, e sem querer fazer aquele upgrade, vamos dizer assim, para a vida espiritual. Esse é o diabo, esse é o Satanás, e ele está dentro da gente. Então, quando ele diz assim, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, começa por aí. Começa a gente ver que ser levado pelo Espírito não é uma coisa material que aconteceu.
Ser levado pelo Espírito é atender a um outro impulso da alma. Lembra a história que Jesus estava contando para os apóstolos? De querer se elevar, a matéria já não está mais atendendo. Então, pelo Espírito, nós somos levados ao deserto. E aí vamos entender o que é o deserto, o que significa o símbolo do deserto. Na palavra dos hebreus, na simbologia dos hebreus. O deserto representa o mergulho que a gente faz para dentro de nós e a gente começa a enxergar o que está árido, o que não está produtivo, o que ainda está desolado dentro da gente. E seguindo aquela interpretação que tem lá no Êxodo, que o povo hebreu se libera do Egito e vai para a terra da promissão, tinham que cruzar o deserto. Então nós, para chegarmos ao reino dos céus, que é a mesma coisa que a terra da promissão, a terra prometida, o nirvana dos budistas, tudo isso é um estado de alma que um dia atingiremos, um estado de alma elevado, né? Livre das injunções materiais, dos apelos que a matéria nos traz. Então, Jesus ali conta a história. Foi levado pelo Espírito, ou seja, ele está querendo dizer, né, que Jesus passou por todo esse processo ao longo da sua história e chegou onde chegou. Ele chegou à terra da promissão dos hebreus. Mas uma diferença que tem aqui é que diante das tentações, Jesus as venceu, à sua época, no seu tempo, no seu processo evolutivo. E traz para nós o que tem que ser combatido, o que deve ser feito diante das principais tentações que nos atingem. Então, na passagem, continua. O tentador chega para Jesus e que havia jejuado e estava com fome, diz: pede a Deus que transforme essa pedra em pão. E ele diz: nem só de pão vive o homem. Olha, é um primeiro ensinamento. Porque a primeira tentação que ele está nos trazendo é a tentação do apego às coisas materiais. Que todos nós temos dificuldade. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é comerciante e se torna espírita, por exemplo. Está querendo se melhorar, não é? Mas aí chega o fim do ano, ele quer fazer aquela viagem que ele sempre faz ao exterior, mas para ele fazer a viagem, ele vai ter que deixar de pagar o 13º dos servidores dele, dos trabalhadores. E ele vai pesar aquilo ali, certo? Se ele for muito apegado às coisas materiais, ele vai fazer a viagem dele e vai deixar o pessoal sem a sua remuneração. Mas aquele que quer se modificar, ele vai abrir mão. Por quê? Em nenhum momento Jesus nos falou que a gente não pode usar a matéria e usufruir do que a matéria, do prazer que a matéria pode nos dar. A questão é, nós sermos escravos dela. Então, esse é o convite. Muita gente estranha. Por exemplo, que você abra a mão. Por exemplo, na casa espírita, reunião mediúnica. Normalmente o trabalhador, ele não falta. Um palestrante também não deve faltar, na verdade. Ele tem que se esforçar. Mesmo que você não esteja no seu melhor, você vai. E vai fazer sua tarefa. Porque se você não for, o trabalho fica prejudicado. No trabalho mediúnico é ainda mais sério isso, porque os espíritos que são atendidos precisam do contato, da ligação com aquele médium. Essa ligação às vezes se faz com bastante antecedência. E aí, no dia, o médium recebe tem uma festa em tal lugar. Aí, eu nunca falto, hoje eu vou para minha festinha. Aí está apegado. Porque o trabalhador ele vai ter que abrir mão. Né? Não quer dizer que ele não possa nunca ir à sua festa, sim. Mas vai procurar em outros momentos. Né? É óbvio que há momentos que você faz, mas você se programa, avisa. Né? Por exemplo, minha avó, alguns anos atrás, ela fez o aniversário de 90 anos dela. Veio toda a família do Brasil todo para a festa dela. Eu não tinha tarefa nesse dia, mas se tivesse, eu teria avisado o pessoal pedido uma licença naquele dia, porque era uma homenagem, que era uma coisa que acontece, e realmente depois de pouco tempo ela desencarnou. Mas é uma coisa muito especial. E por outro lado, você como um trabalhador da mediúnica, você vai lá e vai ter que se comportar como tal. Não vai beber até cair, essas coisas que o pessoal gosta de fazer, né? Ou como falar coisas inconvenientes, que a gente gosta de falar somente em família, e que machuca. Então, nós temos esse cuidado. Então, o apego às coisas materiais é a primeira tentação. A gente sofre isso. E temos que trabalhar, porque nem só de pão, ou seja, nem só das coisas materiais vive o homem. Há algo maior. Há água viva que a gente vai matar nossa sede para sempre. Por toda a eternidade. Como Jesus dizia, a mulher no poço da Samaria. Bom, então, o tentador pega Jesus, segundo a parábola, leva para o alto do templo e diz, se joga. E ainda cita um trecho que é o Salmo 91, onde fala que Deus vai proteger, não é? Aquela coisa. Então ele podia se jogar que Deus o protegeria. É uma tentação. Então ele diz, não tentareis ao Senhor teu Deus.
A outra tentação que ele está falando é a tentação do orgulho. Porque a gente começa a duvidar de Deus. A gente começa a se equiparar a Deus. Ele não faz do jeito que eu quero, eu começo a desafiá-lo para que ele faça as coisas do jeito que eu quero. A gente quer um sinal, a gente quer uma resposta. A gente vem para a casa espírita, quer uma comunicação mediúnica. E às vezes vem e não está do jeito que a gente quer. Eu tenho um caso, uma fofoca ótima para contar para vocês. Todo mundo chega e se animou. Eu tenho um amigo meu, vê só, ele, trabalhador da casa espírita, está na mediúnica, uma mediunidade promissora. Vocês gostam, né, de uma história? Mas assim, vocês não conhecem ele, não tem problema nenhum. Né? Que é para o nosso aprendizado. Então, o que ele fez? Ele foi participando desses eventos que tem esses médiuns que fazem psicografias. E aí ele havia perdido a sua namorada, morreu, desencarnou num acidente. E ele era doido para receber uma mensagem dela. E no dia que ele foi, e não é que teve a comunicação, só que a comunicação foi para a mãe dela, certo? E no meio da comunicação ela falava sobre ele, dava algum recado para ele. E ele ficou decepcionado. Ficou decepcionado com a comunicação. E veio até me mostrar. E eu vi uma mensagem boa. E no final tinha uma assinatura. Eu disse, rapaz, uma assinatura. Ele disse, é a assinatura dela. Exatamente a assinatura dela. Mas só que ela não falou do jeito que ele queria. Eu acho que ele queria, eu estou morrendo de saudade de você, meu bem. Né? Acho que ele queria esse tipo de coisa. E ela não falou. Se referiu a ele respeitosamente e tal. E ele ficou chateado. E não é que ele se afastou, perdeu o gosto pelo trabalho. Então, veja, isso é o tipo de coisa que o orgulho nos faz, porque a gente quer uma prova a mais, a gente nunca está satisfeito. Fica desafiando Deus, desafiando os espíritos, desafiando nosso guia. E isso é uma tentação que a gente deve estar vigilante para não cair nela. E por fim, a terceira tentação, para a gente ir concluindo, nosso tempo já está acabando. É isso mesmo, né? Não. Faltam 15 minutos ali. A terceira tentação, no caso o demônio, o diabo, o tentador, ele leva Jesus para o alto de uma montanha e oferece as riquezas, os bens da terra, né? E Jesus responde que ele não deve adorar ninguém a não ser Deus, né? Porque ele queria dar aqueles bens todos para que Jesus o adorasse. E aí a gente vê, por sinal eu recomendo a vocês assistir um vídeo que tem no YouTube do nosso irmão Arthur Valadares, que ele faz uma palestra sobre as 3 tentações, que é muito, muito completa, muito bonita, e ele faz justamente esse link entre essa parábola e o êxodo dos hebreus. Porque a gente sabe que quando Moisés desceu do monte, o que os hebreus tinham feito o quê? Construído o quê? Um bezerro de ouro. Isso é a representação do egoísmo. Porque a gente começa a não aceitar mais a Deus, porque ele não faz as coisas do jeito que eu gosto. Então eu construo meu próprio Deus, do meu jeito, do jeito que eu quero. Né? Então, normalmente, o nosso Deus às vezes é a bebida, o nosso Deus é o prazer, é a festa, é a dissipação, é o sexo, seja lá o que for. Ou em última análise, o Deus somos nós mesmos. E nós queremos que os outros nos idolatrem. Ou seja, concordem com tudo que a gente diz, que aceitem e fiquem nos admirando. Eu tenho certeza que hoje no Brasil tem muita gente sofrendo por causa do Deus Flamengo. Né? E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu sou flamenguista desde criança que eu nasci lá. Mas eu não me dou mais o direito de perder uma noite de sono, de ficar triste, magoado, tratar mal as pessoas porque um time perdeu um jogo. Não é um jogo. Ora você ganha, ora você perde. Mas, quando o meu Deus é aquilo ali, quando eu deposito ali minhas expectativas, então minha vida fica em função de uma coisa que é transitória e que no fim das contas não é importante. Não é importante. Então essa tentação do egoísmo tem que também trabalhar ela. Outras pessoas fazem o seu Deus o próprio trabalho. São chamados workaholic, né? Viciado em trabalho. Eu lembro que eu tinha uma chefe, uma vez eu fui... Vocês me dizem o que vocês acham. Ela trabalhava muito. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar daquele jeito. E um dia eu fui assaltado. Roubaram meu carro, me pararam na frente de casa, levaram meu carro. Eu fiquei meio nervoso, né? E aí eu liguei para a chefe, falei, não vai dar para ir que eu vou para a delegacia agora para dar queixa. Tá? Disse, já terminou o relatório? Meu Deus do céu. Naquele momento, veja como ela é fixada em trabalho. Orientava os filhos por telefone, porque o Deus dela é o trabalho. No fim das contas, é uma fuga também. Você foge da nossa verdadeira realidade, que é espiritual. Que tudo isso acontece porque a gente nega a Deus, e ao negar a Deus, a gente nega a nós mesmos. A nossa realidade espiritual.
Então há inúmeras situações que a gente passa por isso. E esse egoísmo nos faz cegar, e muita gente faz um monte de bobagem. O orgulho e o egoísmo. Né? Nós temos então essas 3 tentações aí. É o apego às coisas materiais, o orgulho e o egoísmo que a gente tem que trabalhar. Às vezes o orgulho, o egoísmo, ele fala tão alto. Vou contar um caso para vocês. Uma certa vez, eu fui para uma festinha de escola de crianças, do meu neto. Chegando lá, estava todo mundo sentado, nas cadeiras, feito vocês assim. E aí, quando as crianças entraram para fazer a apresentação, o palco era baixo. Então, quando elas entraram, os pais levantaram, fez aquele paredão na frente assim, e quem estava por trás não via nada. E a diretora pedia, olha, vamos sentar aí, não sei o quê, para todo mundo poder. E eu olhando aquilo ali, eu estava lá atrás em pé, olhei para a esposa e disse assim, porque espírita sempre tem um comentário pertinente, né? Eu disse assim, o que nós vamos ensinar para os nossos filhos desse jeito? E depois de falar isso, como todo espírita consciente, o que eu fiz? Fui lá para o meio para tentar tirar foto também. Como eu sou alto, eu tirei de si, mas depois bateu a consciência, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, né? E aí eu tirei uma fotozinha e saí para que outros pudessem ir. Porque quando a gente pensa no outro, as coisas fluem. Eu me lembro uma vez, Silvio Romero, aqui, uma vez ele fez uma atividade, para ver como eu sou muito mais jovem do que Silvio Romero, tá vendo? Digam isso para ele. Ele não se lembra disso, mas ele fez uma atividade, eu era muito jovenzinho. Marcelo também, eu sou muito mais... Marcelo me ensinou a atravessar a rua quando eu era lá do outro lado. Digam isso para ele também. Então, Silvio Romero fez uma atividade muito interessante. Ele reuniu os jovens lá na federação e quando estava lá, ele disse, agora é a hora de lanchar. Aí prepararam o lanche. Ele disse, vocês vão lanchar, os jovens todos. Tudo com aquela fome, né? Que jovem é uma energia danada. Ele disse, só tem um detalhe. Tem uma regra. Vocês vão ter que entrar, não pode falar nada, em silêncio. E você não pode botar nenhum lanche na sua boca. Você tem que pegar e servir na boca do outro. Eita, aí ficou aquele jovem, eita, vai botar na boca. Aquela coisa, aquela vergonha. Mas todo mundo foi e fez. Ninguém falava nada e ia servindo na boca do outro. Resultado. Teve várias implicações várias reflexões, mas uma delas é interessante. No final, todo mundo comeu. Ninguém ficou faltando nada e ainda sobrou. Agora, se ele dissesse assim, pessoal, está na hora, pode ir. Será que ia dar certo? Porque a gente tem a tendência de ir naquilo que a gente gosta mais e comer exageradamente. Esse impulso ainda é animal de sobrevivência, mas nós não estamos mais só para sobreviver na matéria. A gente tem um olhar para frente. A gente tem que fazer diferente para a gente chegar no reino dos céus. Então esse negócio de esconder o iogurte na geladeira para ninguém ver, para amanhã... Não façam mais isso. Se vocês fazem isso, eu fizeram alguma vez. Deixar escondidinho lá atrás para ninguém ver. Então não vamos fazer mais isso. Porque o outro também tem direito de comer um iogurte, né? Então são pequenas coisas. E a gente tem que exercitar nas pequenas coisas. Sorvete. Sorvete, aí tá certo. Aí pode. Né? Sorvete pode. Aí ninguém resiste. Enfim, temos que ter cuidado, temos que estar vigilantes. E não conseguiremos enfrentar as grandes dificuldades se não conseguimos enfrentar as pequenas. Então, por exemplo, se você ganha... Veja, mesmo que seja só para você, você ganha uma barra de chocolate, daquela grande, é só para você, mas você não precisa comer ela inteira na mesma hora. Embora dê vontade. Mas você vai comendo aos poucos. É exercício. Né? Porque às vezes bate aquela coisa e a gente quer usufruir o máximo no menor tempo possível. Isso vale para tudo. E a gente deve estar vigilante com relação a esses problemas. Porque senão teremos dificuldade para poder avançar. Isso acontece às vezes também na casa espírita. A gente, se idolatrar tanto, a gente entra na casa espírita e quer que a casa espírita se adeque ao meu jeito de ser. E não eu me adequar ao que a casa espírita está oferecendo. Porque cada casa ela tem um rito próprio, tem um jeito de funcionar diferente. Né? E tem que respeitar isso. Pode acontecer de eu ir para alguma casa e não me adaptar, tudo bem. Procura outra. Né? Mas tem que ter um cuidado para não ser aquela pessoa que nunca acha lugar nenhum. Né? Nada presta, nada é bom. Porque a gente tem que fazer o esforço também para a gente se adequar. Então, por exemplo, nós começamos lá no nosso centro, lá Espírita Maria Dolores, começamos uma oficina de música. Né? Como há muito tempo atrás começou aqui também no GEF. Né? E eu meio preocupado, mas aí os guias disseram, não, comece.
o mais simples possível, vai tocando. Depois vão aparecer outros e vão fazer uma coisa melhor, né? Resultado, começamos. E aí eu expliquei, olha, gente, tem uma oficina de músicas espíritas, certo? Para a gente valorizar, temos muitos compositores e cantores espíritas de boa qualidade, vamos valorizar, porque às vezes a gente mesmo não dá valor, então a ideia é ir lá divulgar. Fomos para o primeiro dia, reunimos lá o pessoal, começamos a tocar as músicas espíritas, daqui a pouco um falou, e por que não toca aquela de Padre Marcelo Rossi? Eu disse, olha, não tem problema, não é Marcelo Rossi o nome dele? É? Não tem problema nenhum com a música dele, tá certo? A questão é que a gente aqui vai agora valorizar a música espírita. A ideia é essa. Eventualmente a gente pode incluir uma música católica, uma música evangélica, de um cunho mais universal e com outro cuidado, porque na casa espírita a arte ela tem sempre o tom reflexivo. Mesmo a arte, a música, o teatro e qualquer outra coisa, ela busca levar as pessoas à reflexão. Não é só um oba-oba, né? E aí daqui a pouco chegou outro. Mas podia ter uma música mais animada. Aí falou uma... Pronto, eu digo, é melhor a gente botar um barzinho aqui, que aí fica mais animado. Faz um carnaval aqui dentro. Porque a música não tinha nada de reflexão. Então o que eu quero dizer isso para vocês é... Sim, e aquela que falou da música católica, que ela é de origem católica, eu disse, vamos fazer o seguinte, semana que vem, porque tinha um outro problema, que como eu estava começando a tocar, eu não sou músico lá, essas coisas. Então eu tenho que treinar antes, né? Treino um pouquinho antes para poder fazer. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a música de Francisco de Assis, a oração dele, que é uma música católica, todo mundo conhece, e eu trago treinadinha na outra semana para tocar. Ela tá certo. Só que aí eu treinei, na outra semana ela não foi mais, e até hoje ela não apareceu mais. Ficou com raiva. Né? Porque ela queria, aquela música era, com todo respeito, algumas músicas dessas são ótimas, mas essa especificamente é só de louvação, sem uma reflexão. Por isso que eu não ia trabalhar com ela. Nada contra as músicas, né? E outra coisa, na igreja, no templo evangélico, eles vão tocar as músicas dele, né? A não ser aquelas que fazem muito sucesso, que caem na boca do povo. Enfim, são essas coisas que a gente tem que se acautelar. Pra gente não ficar querendo toda hora mudar. Quer ver um outro caso? Eu estou contando essas minhas histórias, experiências, que serve para principalmente os que estão chegando agora. Eu fui fazer uma palestra lá em Caruaru, num centro lá que é a AMA, é um centro muito grande. Por incrível que possa parecer, em Caruaru, o salão dá quase 2 desse aqui. E é cheio. É a única casa lá que é assim. A maioria é pequenininha. A da gente é bem pequenininha. E assim, é um público assim, grande. Então eu preparei o assunto para levar. E no dia teve um trabalhador lá que quis ir comigo. Eu disse, vamos. Aí fomos no carro. E no carro a gente foi conversando um pouquinho. Daqui a pouco ele começou a querer conversar de política. De política, aquela política raivosa, né? Veja, não estou falando de lado nenhum. Pelo amor de Deus. Porque tem raiva para tudo que é lado. E aí eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Quando a gente voltar, a gente conversa, porque agora eu tenho que me preparar, porque eu tenho que ir lá, são mães que perderam filhos, que vão ouvir, a gente tem que levar uma mensagem mais leve, eu tenho que estar bem para chegar lá. Ele começou a bufar, juro, ele nunca mais pisou no centro, já faz uns 4 meses, ele não foi mais para o centro. Ficou com raiva por causa disso. Né? Então, isso mostra, o que está dizendo, é a tentação do orgulho e do egoísmo. A gente tem que se acautelar contra isso. Porque o orgulho e o egoísmo faz a gente se magoar por besteira. Né? Então a gente tem que estar vigilante. Então, nesse dia maravilhoso que está chegando no Natal, que possamos valorizar a Jesus como guia e modelo. Tem um poema de Maria Dolores, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu trouxe. Que ele fala do essencial, que é o que Jesus quer para nós. O nome do poema é Caminho de Elevação. Olha só. Se aspirar a servir a alma querida, não deixes de aprender ante as lições da vida. Lenha para expulsar o frio que há lá fora, converte-se na chama que a devora. Ouro para vencer em prestígio e valor, sofre a depuração sublimada em calor. Para chegar de longe e atender-nos de todo, muita fonte atravessa imensidões de lodo. Tronco para formar refúgio organizado, padece a intromissão da serra e do machado. Se procuras também a bênção de elevar-te, esquece-te amparando o mundo em qualquer parte. Quem procure por Deus, aceite por dever, trabalhar e servir, suportar e esquecer. Essa mensagem de Maria Dolores, muito singela, ela nos chama a atenção de que esse caminho de elevação ele é um caminho árduo, não é fácil, não. Para chegarmos ao reino de Deus, temos que atravessar o deserto de nós mesmos. Essa tarefa é árdua para chegarmos lá. Mas podemos, confiando no guia,
seguindo os exemplos do modelo, caminhar e chegar até ele. Muita paz para todos.